Então, vai aparecer, ó. Vai aparecer a bateria. Pode crer. Passa, mãe. Aqui, ó. Pronto, vamos sentar. Deus é possível, tem paz, porque o Senhor que somos e tudo que temos é dele, por ele e para ele. Não podemos viver uma fé apagada ou uma chama apagada. A vontade, a sua presença e a eternidade. É ele que nos sara a mente, a alma e o corpo. É ele que nos purifica, nos fortalece e nos sustenta. Não é sobre nós, não. É sobre ele. Não é para nós, é para ele. Este é o tempo dos céus abertos, de um novo mover sobre a igreja, de despertar espiritual, de olhos e corações voltados totalmente para Deus. Então, eu te pergunto hoje, você está preparado para viver um novo dele? Aleluia! Glória a Deus! Vai, Senhor, igreja! Amém! Vamos em pé em nome de Jesus! Aleluia! Esse é o dia que o Senhor fez. Quem está alegre do Senhor aqui? Amém? Nós viemos aqui nessa noite para celebrar ao Senhor. Celebrar ao Senhor com alegria. Amém? Em nome de Jesus, que
Senhor, Senhor, nós, ser imperfeitos, cheios de manchas, mesmo assim, Ele te ama. Ele não fez exceção. Ele não tirou o seu amor por causa dos nossos erros. Ele não tirou jamais. E o amor de entrega, o amor a qual Ele deu a si próprio, para que eu e você venhamos a entender do tamanho do valor que você tem. Você é um menino valoroso para Deus e você é um menino que Deus te ama. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz pode se assentar no nome do Senhor. Queridos, é um prazer poder estar adorando ao Senhor, podendo agradecer o nome do Senhor nessa noite, podendo dar a glória a Ele. E entenda que Deus lhe deu uma obra na sua vida. E eu sempre digo aqui que Ele está construindo em você aquilo que Ele quer que você seja. Queridos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem no coração, meus amados. O tema ele é bem conhecido, é um tema talvez o mais vivido pela população nos dias de hoje. O tema que nós vamos falar nessa noite é sobre ansiedade. Tem alguém que é ansioso aqui? Tem. E isso é uma realidade dos nossos dias. Então eu vou falar alguma coisa, vou dar alguma estatística para vocês. Talvez eu e você estejamos incluídos nessa estatística, nesse número de pessoas ansiosas aqui no Brasil. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. O Senhor vai falar algo bem interessante neste capítulo. Coisa que até nós tentamos fazer, mas nós não conseguimos fazer. Amém? Olha aqui, Pedro disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Alguma tradução de vocês? Lançai, ou lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui no teu nome, neste lugar, nesta casa, para agradecer e bendizer o teu nome. Pai, este é o momento do Senhor, é o momento da tua palavra. Senhor, que o Senhor venha ministrar no nosso coração aquilo que nós precisamos, Senhor. Pai, esse tema aqui tem, ó Deus, assolado, Senhor, famílias, assolado jovens, crianças. Esse tema, Deus, que tem trazido medo, insegurança, tem trazido, Pai, desespero a muitas pessoas. E nessa noite nós queremos, ó Pai, aprender com o Senhor o que nós devemos fazer. Então nos ensina nessa noite qual é a tua vontade. E nós, como filhos, possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Irmãos, eu anotei aqui algumas coisas a respeito desse tema, ansiedade. O Brasil é um país com o maior índice de pessoas ansiosas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Há cerca de 9,3% da população vive com transtornos de ansiedade, e esse número pode parecer pequeno, mas corresponde a 18,6 milhões de brasileiros com ansiedade. Por isso que eu disse, talvez você que esteja aqui, você está incluído nessa estatística. O que é a ansiedade? É um sentimento que causa preocupação excessiva, medo, nervosismo, sofrimento antecipado, quando estamos diante de situações que tiram as pessoas da zona de conforto. Isso é ansiedade. E talvez nós estamos vivendo nesse ciclo, ou estamos vivendo nesse estágio da ansiedade. Diz que ela muda o nosso comportamento quando nós nos sentimos fora da nossa zona de conforto. Eu sei que aqueles que se identificam ou que têm ansiedade nunca ficou irritado por nada. Ninguém fica irritado por nada que tem ansiedade. Tudo está bom. E às vezes, ou alguns anos, a ansiedade era tratada no popular como frescura, como algo que não tinha relevância, até que os estudos trouxeram a notícia que a ansiedade é uma doença. E quantas pessoas que passaram por esse momento de ansiedade foram machucadas, foram feridas por palavras que aquele que não conhecia o que era ansiedade julgava. Aqueles que não conheciam a gravidade do problema diziam: é frescura, é que quer chamar a atenção. E na verdade essa pessoa estava agonizando, ela estava por dentro pedindo socorro, mas por falta de conhecimento desse problema, as pessoas então não davam relevância, e muitas pessoas tiraram a sua vida, muitas pessoas desistiram de viver. Muitas pessoas pararam no tempo, se trancaram. Muitas pessoas ainda se encontram num quadro de medo, insegurança. Muitas pessoas ainda têm medo da vida. Pastor, o que você quer dizer nessa noite? Eu quero dizer que, ainda que possamos estar com esse diagnóstico, tem alguém aqui que está aqui nessa noite junto de nós, que Ele pode nos socorrer, porque às vezes nós buscamos socorro em pessoas, e é bom, ajuda, mas as pessoas também são limitadas, não podem tocar aonde precisa ser tocado. A ansiedade, ela tem matado sonhos, vendo que pessoas percam o seu futuro, os seus ideais. E o que o Senhor quer nessa noite de nós? Que por mais que você seja ansioso, ansiosa, no livro de Pedro
medo. A palavra fala para nós nessa noite: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Mesmo que você esteja ansioso, você vai ter que entregar para aquele que pode cuidar da sua vida. Porque Ele disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um mal, e todo mundo ela tem causado estragos e muitos irreversíveis. As pessoas não conseguem lidar com esse problema, e muito o pior é que às vezes as pessoas não conseguem ser amigas. E quais são os tipos de ansiedade ou sintomas? Se manifestam de maneira única em cada pessoa, podendo surgir em frequências variadas de acordo com cada pessoa. Os tipos são transtorno de estresse pós-traumático, ou exposição de algo que aconteceu na sua vida, traz marcas muito severas e muito graves a essas vidas. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo e compulsivo. Tudo isso a ansiedade traz sobre a vida da pessoa. Fobia social, agorafobia, medo de achar sozinho. Quantas pessoas não se encontram neste quadro, tem medo de ficar sozinho? E quando a pessoa fala para alguém que não tem muito de medo, dá uma frescura, quer chamar a atenção, quer fazer graça, e por dentro aquela pessoa está agonizando, está morrendo. Mas por aquele que está ouvindo não tem o conhecimento, vai julgar. E por julgarmos, machucamos muitas pessoas. Muitas pessoas hoje estão feridas por julgamentos, por palavras que não deveríamos falar, mas falamos por falta de conhecimento da causa. Eu lembro, eu também fui, eu não sei se eu fui vítima. A Regina teve também ansiedade. E no início, quando eu não conhecia, eu achava que era frescura. E ela queria que eu entendesse uma coisa que eu não tinha entendimento. Ela tinha algumas atitudes que eu falava: esse é o fim do mundo. Mas por falta de conhecimento de causa, julguei, às vezes, muitas vezes magoei. Talvez sem querer, mas as minhas atitudes para com esse problema era de ignorância ou de ignorar, achando que era, até que eu vi um dia o estado ao qual ficou. Não queria fazer nada, se estacionou. Aí percebi que não era então frescura. Então fomos procurar tratamento. Mas um dos maiores tratamentos que eu tive, ela foi psicóloga. E nós sabemos que é bom você ir psicólogo, psiquiatra, é bom, ajuda. O que eles fazem? Eles vão dar um remédio, sim ou não, para passar a crise. Eles vão dar um remédio para você ficar calminho, vai dar um sossego-leão. Mas o problema, ele persiste, o problema não saiu. Vai passar o efeito do remédio, nós vamos voltar a ter crises, nós vamos voltar a ter comportamentos que as pessoas reprovam, que as pessoas não aceitam. Mas nessa noite tem alguém que é muito maior do que um comprimido, muito maior do que um sossego-leão, alguém que quer que você entregue a sua ansiedade a Ele. Alguém que está dizendo para você nessa noite: lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de você.
Ele vai na ferida, Ele vai na alma. E há pessoas que estão passando por ansiedade, ou têm ansiedade, por algo que aconteceu na sua vida, como foi falado, por um trauma. E essa pessoa desenvolveu ansiedade. Pessoas que foram machucadas, pessoas que ouviram coisas que não deveriam ouvir, pessoas que não foram valorizadas, pessoas que não foram amadas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que são órfãos de pai e mãe vivos. Tudo isso traz ou desencadeia ansiedade na vida das pessoas. E então nós entendemos que é muito sério, porque se não fosse sério, pessoas não tiravam a sua vida. E o interessante é que a ansiedade, ela não escolhe pessoas, ela não escolhe faixa etária de idade. Tem crianças que têm ansiedade, jovens, adolescentes, pessoas experientes com ansiedade, com esse sintoma, ou com essa doença. E o Senhor, nessa noite, Ele nos convida para que eu e você venhamos dançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, irmãos. E isso é uma verdade, e nós precisamos nessa noite nos libertar dessas coisas, irmãos, que nos levam a nós acionar esse gatilho. Por isso o Senhor Jesus nessa noite te convida você a entregar a Ele. Por isso que Ele faz esse convite: vinde a mim, você que está ansioso, você que está cansado. A pessoa que já tem falado: eu não suporto mais viver nesta vida, eu não suporto mais. Não é porque ela não quer viver, é porque ela está doente. E essa enfermidade, o que eu quero dizer nessa noite, que nem sempre o comprimido, nem sempre a ajuda humana vai poder nos ajudar, porque tem coisa que está dentro de nós que só Deus pode tirar, só Ele pode curar. Há feridas nas nossas vidas que só Ele pode cauterizar. Tem feridas em nossas vidas, mas só Ele tem remédio para curar. E nós estamos nesta noite no culto de família. E não é simplesmente para a família, mas é para todos nós que estamos aqui também. Que seja uma noite de libertação, uma noite onde nós vamos lançar em Jesus todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que me fere, tudo aquilo que me machuca, tudo aquilo que me desanima, tudo aquilo que me traz medo, tudo aquilo que me prende. E não era para mim estar pregando hoje, não era o pastor Joaninho. Às 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, eu acordei e não dormi mais. E o Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração. Aí o pastor Joaninho mandou uma mensagem: como eu sou meio leigo, eu não sou muito de celular. Aí já falou assim: eu fui correr de manhã, eu voltei. Depois de meia hora que eu cheguei, ele foi dar a notícia para mim que era eu que ia pregar. E depois eu fui entender, pastor, por que o pastor perdeu a voz. Porque Deus queria falar contigo nessa noite. Você não veio por vir nesse lugar. Você não veio porque alguém te convidou. Alguém que te convidou foi só um instrumento. Deus te trouxe para te curar. Deus te trouxe nessa noite para
do passado e que está trazendo ainda hoje marcas na sua vida. Coisas que machucaram você lá e que ainda hoje parece que aconteceu agora. Ele está dizendo: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Medo de andar sozinho. O Senhor disse que ele lança fora todo medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou temer, porque Deus é comigo. Mas a ansiedade traz o medo. Ela nos coloca no quartinho e ali fechamos a porta e ficamos. Nós não queremos contato com ninguém. É assim que ela trabalha em nossas vidas. Quais são os principais motivos da ansiedade? Não existe uma causa específica para a ansiedade. Ela aparece a partir de um conjunto de fatores, com experiência de vida, elementos, expressores. Estes podem ser quaisquer situação que cause opressão excessiva nas pessoas. Agora, olha o que ela traz fisicamente para nós. Sintomas físicos: palpitação. Alguém tem palpitação? É o efeito da ansiedade. Dor no peito. Alguém tem dor no peito? Insônia. Aquela ali não parecia zumbi, não dormia. Problema digestivo. Respiração ofegante. Jesus amado. Irritabilidade, enxaqueca, falta de ar. Alguém parece que vou morrer hoje. Aí não vai, em nome de Jesus. Tensão muscular, seus músculos ficam rígidos. Esses dias alguém deu cãibra aqui. Vocês dizem? Deus é bom. Tontura. Jesus amado, o Senhor tem que libertar, Senhor. Enjoo, vômito. Olha como é severo fisicamente isso acontece. Fala acelerada. Alguém tem? Tremores. Necessidade de roer as unhas. Ninguém rói. É tão jovenzinho, não rói a unha. Pernas agitadas, mãos geladas, suor frio e fadiga. Olha as consequências. Nós estamos dizendo de algo que é muito sério, que não é brincadeira, que não é frescura. Sintomas psicológicos: preocupação excessiva. Tem preocupação excessiva. Tem pessoas que sofrem antes das coisas acontecerem, já está uma preocupação acima do normal. Eu estou orando pela Regiane. Nós vamos fazer alguma coisa. Se o negócio é amanhã, ela começa a fazer na madrugada de hoje, com medo que não vai dar tempo, uma preocupação excessiva. Aí eu entro na dança, eu nem quero. Aí eu entro na dança.
Eu brinco muito em casa, Camel e Regiana. É o dia todo. A Mel nem está fazendo nada. Ela fala assim: não estou fazendo nada, vó. Não vai fazer isso, vai fazer o que eu estou fazendo, vó. Não vai pegar, eu não estou pegando, vó. Irrita fácil. Mas é um sintoma. Pensamento acelerado, obsessivo, medo constante, tudo isso, irmãos, trabalho nosso psicológico, compulsão, sensação de morte, ou que irá morrer logo. Quem tem essa sensação? Não, irmão, tem gente que tem sensação que vai morrer logo. Só vai morrer o dia que o Senhor falou: acabou, eu cumpri, você cumpriu o seu propósito. Caso contrário, não vai morrer. Mas as pessoas têm essas coisas na sua vida. Nossa, eu vou morrer. Não é, não? Nós conhecemos alguém assim. Alguém que atrai a enfermidade sem estar enferma. Eu sei que eu tenho. Mas já fez o exame? Não. Mas eu sei que eu estou. Sensação que algo ruim irá acontecer. E sabe que a Bíblia nos fala sobre nós? Em Isaías, o Senhor diz: eu sei que pensamento que eu tenho de vós é pensamento de bem e não de mal. E eu estou pensando as coisas ruins. Se o próprio Deus está pensando coisas boas suas. Mas entenda o que isso causa em nossas vidas. E por isso que eu preciso ser liberto dessas coisas. Eu preciso lançar a Jesus, em Jesus, essa minha ansiedade. A ansiedade tem cura, sim, ela tem cura. E quando ela não tem? Através do psicólogo, psiquiatra, medicamentos. Às vezes as pessoas encontram talvez um alívio, talvez um respiro, um ar para prosseguir. Mas entenda que ainda há a ferida dentro de nós. Eu não sei se o Daniel vai conseguir colocar aí. Eu coloquei alguns versículos aqui que falam sobre a ansiedade. Esse texto que nós lemos em 1 Pedro 5:7 fala: entregue a sua ansiedade a Jesus. Filipenses 4, 6, 7 vai falar que Deus, Ele concede a paz. Coloca aí, Daniel, para nós não ficar só nas minhas palavras. Filipenses 4, 6 e 7. Deu ruim, Daniel? Deu meio aqui, não tem problema. Olha o que ela vai dizer para você: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com as ações de graça. Porque para aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui que em Deus
Ele vai te conceder paz. O Salmo 23, 4 fala, e eu citei aqui, fala que não há o que temer, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer o mal, porque o Senhor Ele te guarda. Os Salmos 94, 19 fala que Deus dá alívio à alma. Por isso que nós temos que entregar a Jesus as nossas ansiedades. Salmo 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Deus está falando de descanso. Com muitos afazeres, com muitas coisas que nos ocupam muitas vezes, que às vezes nós não sabemos nem onde nós estamos. Em meio a essa situação, Deus dá alívio à sua alma. Lucas 12, 25, 26. Ele vai falar para você não se preocupar do que você vai comer, do que você vai vestir, porque vai falar que Ele tem cuidado de você. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se nós não conseguirmos controlar as mínimas, por que nós vamos preocupar com um montão de coisas que nós não temos controle? Então Ele está falando, portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Isso faz parte da nossa vida. Nós somos ansiosos, nós queremos as coisas para ontem. A vida está corrida, mas chega um tempo que eu e você temos que parar. Nós não temos que andar no curso da vida como a vida quer te levar, leva. Não Zé Babadi, deixa a vida me levar. Não, a vida não pode te levar. É você que tem que controlar a vida. É você que tem que controlar a sua ansiedade. E por isso nessa noite, irmãos, entenda que nós não podemos controlar pelas nossas próprias forças. Nós precisamos de ajuda, e essa ajuda ela tem que vir do alto, daquele que pode te ajudar, daquele que pode arrancar isso do seu coração. Mateus 11, 28 fala que nele você vai encontrar descanso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está falando, vinde a mim, e em mim encontrará descanso para nossas almas cansadas. Mateus 7, 11. Deus dá boas coisas. Diz que nós, sendo maus, se os nossos filhos pedirem pão, qual é o pai que dará ao nosso filho? O Senhor diz: sendo nós maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus que Ele dará todas as coisas que você precisa. Hebreus 13, 6. Ele é o nosso ajudador. É Ele que vai te tomar pelas mãos e vai te ajudar. Precisamos de ajuda, e a sua ajuda está aqui nessa noite. A sua ajuda está aqui nessa
Saul, ele tinha um probleminha. O problema de Saul é que Deus permitia que um espírito fosse até ele e perturbar o espírito de Saul. E Davi ia ao palácio para tocar harpa. E quando ele tocava a harpa, aquele espírito saía da vida de Saul, e Saul tinha tranquilidade, tinha paz. Como superar a ansiedade e o medo? Filipenses 4, 6 e 8. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus. Nós precisamos nessa noite lançar sobre Ele. Abra o seu coração a Ele nessa noite. Para de ficar carregando aquilo que Jesus já levou na cruz. Seja livre nessa noite em nome de Jesus. Pede para Deus romper as cadeias dessa noite em nome de Jesus. Pastor, como eu faço isso? Abra o seu coração a Ele. Fala, Senhor, aqui está o meu coração. Aqui estão as minhas feridas. Aqui estão as minhas dores. Aqui estão as minhas ansiedades, Senhor. E Ele é Pai, e Ele está aqui nessa noite para te socorrer. Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor, fazer conhecer diante dele as vossas orações, o vosso pedido. Então Ele virá ao seu favor. E eu sei que nesta noite aqui tem corações que estão gritando por socorro, por misericórdia. Corações que têm falado a sós ali, naquele momento, só vocês no travesseiro, eu não aguento mais. Mas o socorro presente, Ele está neste lugar, nessa noite, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Pastor, o que eu tenho que fazer? Lançar sobre Ele. Não carregue mais esse fardo que não é seu. Jesus diz que Ele já levou sobre a cruz. Entrega a Ele. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Há muita gente que está cansada e sobrecarregada, que o fardo se tornou tão pesado. Há pessoas que têm vivido num cenário de medo, num cenário de incerteza. O medo não é de Deus, e Ele quer lançar fora todo medo nessa noite. Ele quer nessa noite vir a teu encontro, e Ele já veio a teu encontro, e Ele já veio por causa da sua vida nessa noite. E Ele está aqui nessa noite dizendo: filho, filha, lança sobre mim, coloque em mim os seus pesos, as suas amarguras, as suas decepções. Coloca sobre Ele nessa noite. Saia desse lugar leve. Não carregue nada, não leve nada para casa nessa noite. Deixa no altar nessa noite. Deixa nas mãos dEle. Ele é o remédio para a sua ferida. Ele é a esperança para aquele que tem falado já que não aguento mais. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Isso, curva a sua cabeça e traz a sua memória nessa noite.
noite as cadeias que precisam cair. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando.
pastor Natan, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Isso, vamos fazer uma fileira aqui em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Hoje é noite de quebrar correntes, é noite de quebrar as cadeias, é noite de nós sairmos curados deste lugar, é noite de nós deixarmos voltar as nossas ansiedades, é noite de nós deixarmos voltar nessa noite os nossos traumas, as nossas feridas, as nossas mágoas. Que ele não pode curar, não há ansiedade que ele não pode curar, não há depressão que ele não pode curar. Não há trauma que ele não pode tirar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. As cadeias de calma, as cadeias do teu pescoço. Queridos, em nome de Jesus, porque eu chamei essas pessoas aqui na frente, porque eu quero fazer um apelo a você. Muitas pessoas, enquanto eu estava falando de algumas coisas, levantaram as mãos, dizendo: isso acontece comigo. Pessoas que se sentem desprezadas, pessoas que se sentem que não têm importância, pessoas com medo, pessoas que ainda o passado assombra. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até diante desses obreiros aqui, desses nossos irmãos. Hoje é noite de nós quebrarmos cadeias. E não tenha vergonha, não tenha medo. O Senhor não me acordou 4 horas da manhã por nada. E Ele não trouxe essa palavra ao seu coração sem que não tivesse nenhum significado para você. E se você se sente
quero ser livre. Então saia do seu lugar em nome de Jesus. Que nós queremos ministrar isso, libertação sobre a sua vida. Em nome de Jesus, rompe essa cadeia do medo, rompe a cadeia da vergonha e vem até ao Senhor nessa noite dizendo: Pai, eu quero que essas cadeias sejam quebradas na minha vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero vencer essa ansiedade, eu quero vencer, meu Deus, este problema. Eu quero, Senhor, ser curado. Eu quero que saia do meu coração essa mágoa, esse sentimento que me consome dia após dia. É hoje, é hoje. Ele está aqui para quebrar cadeias. Ele está aqui para te receber nessa noite, dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Lança a sua ansiedade a Ele nessa noite. Peça para Ele nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha. Espírito Santo de Deus, por favor. Espírito Santo de Deus, por favor, Senhor. Essa vida que não tem mais sentido, essa vida que tem falado: olha, já não aguento mais. Senhor, nessa noite dê sentido a ela. Espírito Santo de Deus, atrai essas vidas ao Senhor nesta hora. Espírito Santo de Deus, por favor, cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Este coração, Pai. Tira esta ferida. Tira essa ferida nessa noite, Jesus. Espírito Santo, cura. Pai, apaga esse passado. Apaga esse passado, Deus, que trouxe mágoas profundas. Passados que ainda, papai, estão presentes. Espírito Santo de Deus, hoje apaga, Senhor Deus, tira todas as marcas. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, nós queremos ser curados, nós queremos ser curados, queremos ser curados, Deus. Nós queremos lançar, Senhor, toda a nossa ansiedade diante do Teu trono nessa noite. Nós voltamos diante do Teu altar, Senhor. Oh Espírito de Deus, começa a tocar agora, começa a tocar agora, Espírito Santo. Começa a fechar essas feridas que estão abertas. Senhor, fecha as feridas. Fecha as feridas, Pai. Aleluia. Aleluia. O sentimento de impunidade, nós passamos fora nessa noite.
mente, não é na carne, é na alma. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite e eu creio que está sendo uma noite de renovo, uma noite de algo novo acontecendo na minha vida, na sua vida. Eis que tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor, quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, assim como nós aprendemos nessa noite. Lance sobre Ele nessa noite a tua ansiedade. O Senhor, Ele tem cuidado de você, assim como o Senhor cuidou da minha ansiedade no meu pior momento, no meu momento que eu achava que eu iria morrer, que eu desejava a morte. O Senhor, Ele cuidou, o Senhor, Ele enviou o renovo, o Senhor, Ele enviou a cura, o Senhor, Ele colocou as mãos dele sobre a minha vida. Aleluia. Mais uma vez, levante as suas mãos e declare isso a Ele nessa noite. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Ele. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Gratidão a Ti, Senhor. Tu és digno, Pai. Nós estamos aqui felizes porque o Senhor operou grandemente no nosso meio. Obrigado, Senhor, por essa noite de renovo. Obrigado, Senhor, por essa noite de restauração. Eis que tudo se fez novo na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ter o momento do dízimo e da oferta. Estava procurando quem ia ministrar o dízimo e a oferta. Graças a Deus, amado. Aleluia. Hoje houve cura nesse lugar, amém? Hoje houve restauração nesse lugar, amém? Hoje houve restituição. Hoje aconteceu de novo nesse lugar. E cada dia mais, cada culto que passa, o Senhor tem surpreendido, amém? Quem que nos visita pela primeira vez aqui? Amém? Aleluia. Fica com essa palavra no seu coração, amado. Com essa palavra no seu coração, meu irmão, amém? Glória a Deus. Agora é hora do dízimo da oferta. E a palavra nos fala lá em Malaquias 3:10. Trazendo os dízimos da oferta, a casa do tesouro, a casa do Senhor, para que haja mantimento. Amados, a Bíblia nos ensina a ser fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas. A Bíblia também nos ensina a ofertar com amor e com alegria. Se você falar, eu não sou dizimista, mas se Deus tocar no seu coração, você pode fazer uma oferta ao Senhor. Nós sabemos que essa é a pior parte da igreja em relação às pessoas que estão lá fora. Eu vou dizimar, eu vou ofertar com o pastor trocar de carro. Eu me recordo que quando nós começamos essa igreja, para quem não sabe, ela nasceu no coração de Deus, mas ela começou na garagem de casa. E logo que começou na garagem de casa, eu comprei não sei por que, uma bobeira, comprei uma televisão de 65 polegadas, está lá empoeirada. Aí depois eu falei para mais, o pessoal vai achar que eu comprei a televisão por causa do dízimo e oferta. Se tiver um carnudo, ele vai acabar pensando nisso. Mas amados, uma coisa que existe no nosso coração é temor diante de Deus. Aquilo que entra é para a obra do Senhor. E eu falo para você, a obra precisa da nossa verdade, não é só da sua, mas primeiramente da minha e do pastor, da liderança da igreja. Se vocês olharem como onde é que você gosta de frisar aqui, ou se vocês olharem todos esses aparatos aqui, esse som, eu e o pastor vamos ter que vender um rim de cada aqui para, né, cara, para poder pagar.
Mas Deus é poderoso e Deus é misericordioso. Então a obra, ela precisa da nossa fidelidade. Então você que veio preparado, você que veio, né, com essa intencionalidade no seu coração, essa é a hora de você abençoar a obra do Senhor. E aquilo que é depositado no altar, como dizem, volta para o seu lugar de origem. Aquele que semeia, um dia ele vai colher. Amém? Então feche seus olhos onde você está. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu santo e bendito nome. Obrigado pelo que o Senhor fez nesse lugar, nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor falou, por pessoas que o Senhor curou, por pessoas que o Senhor renovou nessa noite, ó Pai. Mas agora é a hora do dízimo, da oferta. Nós entregamos tudo isso nas suas mãos. Aqueles que vieram preparados para dizimar, preparados para ofertar. Que o Senhor, ó Pai, venha retribuir, ó Pai, 100 vezes mais para cada um. E aqueles, ó Pai, que querem, e talvez não tenham condição, abra as janelas dos céus, ó Pai, sobre a vida de cada um dessa noite. É que nós oramos, já te agradecendo. Você que quer ofertar, atrás de cada cadeira, né, tem um QR Code, tem o Pix da igreja, está ali o CNPJ, está difícil de chegar com a claridade, mas atrás de cada cadeira tem o QR Code. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte. Amém, irmãos? Nós vamos aos avisos da semana. Anota aí. Irmãos, terça-feira, como de costume, é a nossa reunião de oração aqui, oração das graciosas, 7 horas da manhã. Então, você que tem esse horário disponível, nós estamos aqui. Nosso grupinho tem aumentado, glória a Deus por isso. O Senhor tem enviado as irmãs para nós estarmos aqui 7 horas da manhã, clamando. E mais uma vez eu vou dizer, vocês vão ouvir isso da minha boca, porque é um testemunho. Nós hoje estamos vivenciando coisas que nós pedíamos na oração de terça. E uma delas é esse altar. Eu lembro que quando a gente vinha orar aqui, ainda não tinha nada e o som estava para chegar, a gente tinha que ter o altar pronto, não tínhamos condições nenhuma, não tínhamos verba, estava difícil. E a gente estendia a mão nesse lugar e a gente declarava que pelos olhos da fé, nós estávamos vendo esse altar pronto, pelos olhos da fé, o Senhor estava dando forma àquilo que não tinha forma e o Senhor foi fiel. Aqui está o altar, outras coisas que nós estávamos pedindo, então venha orar conosco. 7 horas da manhã, a gente está aqui orando, clamando, em nome de Jesus. Na quinta-feira, 7h30 é a nossa celebração, venha também buscar para a tua vida, para a tua família, venha ser renovado em nome de Jesus. Sexta-feira, a nossa oração, intercessão, 8 horas da noite. Também o Senhor tem abençoado, estamos num grupo muito bom aqui, clamando, buscando. A oração, irmãos, é o combustível do cristão. Então, sem oração nada acontece, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Em nome de Jesus. No sábado, nós vamos estar indo lá para Avaré com os jovens, né? Os irmãos também está aberto para todos. Na igreja do pastor Magdiel. O pastor que esteve aqui ontem foi uma bênção. Quem esteve aqui ontem recebeu, foi cheio. Que presença! Mais uma vez a gente foi agraciado com o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, a gente vai estar falando nos grupos, o horário que nós vamos estar saindo daqui de frente à igreja. Você que tem interesse de ir, esteja lá nos grupos confirmando para a gente se organizar nas caronas. Amém? Então, é no sábado que nós vamos estar indo lá
para a igreja do pastor Michael. Temos também agora, após o culto, cantina. Não deixe, irmãos, de passar lá na cantina. Nós estamos trabalhando porque nós temos ainda bastante dívidas por causa do salão. Tem coisas ainda que a gente precisa terminar, mas a gente está trabalhando para levantar recurso, para a gente dar continuidade na obra. Então, passe ali na cantina abençoar a obra do Senhor. Nós vamos ter mousse e cachorro-quente, em nome de Jesus. Eu vou estar apresentando os visitantes e você vai dando um tchauzinho assim para a igreja conhecer você, amém? Ricardo, Deus abençoe, irmão. Jorge, Olavo, Elaine, os meninos sempre estão aqui com a gente nos cultos de jovens, encontro de jovens. A Elaine, a primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Abel aqui é a primeira vez, né, Abel? Abel já esteve lá com a gente. Miguel, Marielle, amém. Stephanie, João Marcos, amém. João, acho que é o bebezinho. João. Maria Vitória, Mateus Henrique. Esses são os bebês. Deus abençoe você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Nós temos uma frase que a gente costuma dizer que aqui não é um lugar para você frequentar. Aqui é uma família para você pertencer. Então, que você seja bem-vindo na casa do Senhor, em nome de Jesus. Vamos sempre visitar a igreja, oferecer o teu melhor para o Senhor e sair daqui abençoado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, nós estamos encerrando. Aos visitantes, que bom ter recebido vocês aqui, que bom você vir na casa de Deus. Este lugar está aberto, nós estamos à disposição de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pelos enfermos. Tem algumas pessoas que estão precisando da nossa oração. O pai da nossa irmã Deise, que está precisando do nosso amor, o João Paulo, o pastor Levi, sua esposa. E se você conhece alguém que está precisando da tua intercessão, este é o momento, em nome de Jesus, de você apresentar a Deus. Pai, nessa noite nós queremos te louvar, o Senhor, pela tua presença neste lugar. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória ao teu nome. Senhor, quero colocar cada família diante de ti nessa noite. Que o Senhor abençoe, que seja uma semana de bênção, uma semana, Pai, aonde o Senhor venha realizar milagres, aonde o Senhor venha abrir portas, aonde o Senhor, Pai, venha concretizar, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquilo que eles têm pedido ao Senhor. Que o Senhor venha ser presente, Pai, na vida de cada família aqui. Agora nós colocamos os enfermos diante do Senhor. Pai, visita a vida de João Paulo, a vida do pai da nossa irmã Deise, Senhor Deus, a vida da Regina, a vida do pastor Levi, tantos outros nomes, Pai, que tem chegado, a nossa irmã Benedita. Deus, toca, papai, na vida dessas pessoas. O Senhor é poderoso para restaurar, o Senhor é poderoso, Deus, para curar. Levanta, papai, do leito da enfermidade, para que teu nome seja glorificado. Nós colocamos, Pai, essa igreja, esse ministério diante do Senhor. Pedimos que o Senhor continue derramando graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortalece. Pai, nós entendemos que sozinhos nós não somos e não podemos fazer nada. Precisamos da tua direção, precisamos da tua graça. Senhor, nos ajuda em tudo para a glória do teu nome. Senhor, nessa noite nós colocamos diante do Senhor as nossas famílias. Venha revestir de todo o poder, de toda a armadura, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, venha nos dar sabedoria, discernimento em nome de Jesus. Pai, nós colocamos essa cidade, Arandu, nas tuas mãos. Nós declaramos que Arandu é do Senhor Jesus. Nós colocamos as autoridades, papai, diante de ti. Senhor, que eles venham ter temor do Senhor, que eles venham reger, papai, essa cidade, debaixo, Senhor Deus, do temor do Senhor, debaixo da tua graça, Senhor. Que toda a população seja, papai, abençoada através da vida deles, por aquilo que eles vão fazer por essa população, Pai. Senhor, mais uma vez eu lhe peço que seja uma semana de milagres para a glória do teu nome. É que nós oramos e agradecemos. Levanta tuas mãos aos céus, e que o grande amor do Deus o Pai, e que a graça do teu Filho amado Jesus,
e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja, toda a igreja que perdoa em toda a face da terra. É que nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe e todos os caminhos levam à cantina, em nome de Jesus. Não saia de qualquer jeito, dê um abração para o seu irmão aí, em nome de Jesus.